Saudações a todos, meu nome é Garcia André, residente de cirurgia. Sejam todos bem-vindos ao Gael Podcast. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da cirurgia bariátrica. O que é a cirurgia bariátrica? Quais são as complicações que acarretam a cirurgia bariátrica? São essas questões que serão elucidadas pela nossa doutora, convidada especial, doutora Thaís Tapajós. Doutora, seja muito bem-vinda ao Gael Podcast. Muito obrigada, eu queria agradecer o convite de estar estreando esse projeto com você, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, e vai ser uma honra conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Exatamente, não foi fácil convencer a senhora, mas graças a Deus nunca consegui. Será. Mas antes de começarmos com o nosso tema propriamente dito, que é os desafios da cirurgia bariátrica, gostaríamos de saber quem é a doutora Thaís Tapajós. Como é que surgiu essa ideia brilhante de fazer cirurgia bariátrica? Olha, Garcia, eu digo assim que a cirurgia bariátrica, na verdade, que me escolheu, tá? Eu sou cirurgiã geral, com área de atuação em cirurgia do trauma, e sou cirurgiã do aparelho digestivo com área de atuação em cirurgia bariátrica. Mas eu relutei a, de fato, entrar para esse lado da cirurgia digestiva. E eu acho que os pacientes me convenceram, sabe? Eu fui consultando, eu fui conhecendo, e aí eles me convenceram de que era um espaço que eu ia fazer diferença. E aí hoje eu estou atuando nessa área muito. Sem sombra de dúvidas, pelo carisma que a doutora carrega, pelo grande coração que a senhora tem também, isso é notório lá na cirurgia geral, na nossa residência. Doutora, o que é a cirurgia bariátrica? Eu acho que todo mundo está curioso para saber. Algumas pessoas sabem, mas outras carecem de informação com relação à cirurgia bariátrica. O que é a cirurgia bariátrica? Bom, hoje, Garcia, a gente tende a não chamar mais só de cirurgia bariátrica, né? A gente gosta mais de chamar de cirurgia metabólica. Então, porque antigamente ela surgiu com a intenção de emagrecimento do paciente. Então, o paciente que convivia com a obesidade precisava perder peso, fazia múltiplas tentativas de tratamento clínico sem sucesso, e se entendeu que, de repente, mexendo na anatomia de maneira cirúrgica, você pudesse gerar um emagrecimento. Nós não esperávamos que, com esse advento, nós teríamos também muitos ganhos metabólicos. Então, pacientes diabéticos, por exemplo, podem ser curados com a cirurgia bariátrica. Então, hoje, a gente chama de cirurgia bariátrica e metabólica, e a principal função dela vai muito além de perda de peso, mas a correção metabólica que acontece com a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença grave, recidivante. Então, e carrega consigo não só os estigmas sociais, mas principalmente as alterações metabólicas. E a cirurgia veio para tentar organizar isso. Então, a senhora quer dizer que esse perfil de pacientes é que são submetidos à cirurgia bariátrica. Por exemplo, eu tenho um índice de massa corporal muito elevado e gostaria de ganhar peso, gostaria de perder peso. Aí eu vou ser submetida à cirurgia bariátrica. Além de ter esse índice de massa corporal muito elevado, eu ainda tenho diabetes, tenho hipertensão. Tudo bem. E aqueles pacientes que só são diabéticos e que não são obesos, também tem critérios para serem submetidos à cirurgia bariátrica? Tem. Até o início do ano, né, esse primeiro semestre, nós tivemos uma modificação nos critérios. Então, até o início do ano, pacientes que tivessem índice de massa corporal de 35 a 40, associado a uma comorbidade. Que comorbidades? Esteatose hepática, esofagite, diabetes, hipertensão, doenças osteoarticulares, eles eram eleitos para cirurgia. Pacientes com IMC acima de 40, eles não precisariam nem ter uma comorbidade associada, mas já teriam indicação de cirurgia. Hoje, pacientes com obesidade grau 1 e IMC de 30 a 35, mas que são portadores, por exemplo, de diabetes mellitus, eles já são eleitos para cirurgia. O objetivo seria a correção metabólica mesmo. Então, para pacientes com menor índice de massa corporal, o intuito maior é a correção metabólica. Uma dislipidemia que seja mais pronunciada, o diabetes mellitus, a esteatose hepática com fibrose do fígado. Então, sim, hoje a gente já consegue de acordo com as regras do CFM, né? Mas ainda não está na medicina suplementar, no plano de saúde, por exemplo. Ainda não está no rol do ANS. E a cirurgia bariátrica já está no mercado faz tempo, doutora? Muitos anos. Isso é uma cirurgia antiga. Antigamente, as técnicas eram FOB
FOB Capella e Scopinaro as principais. Mas sempre tiveram algumas complicações, se começou aberta e hoje é uma cirurgia que ela tem uma mortalidade muito baixa. Quando a gente compara a outras cirurgias do aparelho digestivo, a mortalidade dela consegue ser menor do que a da cirurgia de vesícula, por exemplo. Porque a minha dúvida com relação ao surgimento da cirurgia bariátrica, hoje em dia a gente tem a videolaparoscopia, mas noutrora a gente só fazia cirurgias convencionais. Aí a minha dúvida era, na cirurgia bariátrica, noutrora, antigamente, isso era feita por cirurgia convencional. Aberta. Isso as complicações que os pacientes que são submetidos hoje na videolaparoscopia eram as mesmas que eram com os pacientes submetidos à cirurgia aberta? Algumas, né? Algumas complicações, elas são inerentes à forma com a qual você vai adentrar a cavidade. Então, fístula continua sendo o mesmo risco, quer dizer, ainda existe risco de fístula tanto quanto antes. Obstrução, hérnia interna, continuam existindo da mesma maneira. Só que com o advento da qualidade do material, o refinamento da técnica, isso diminui, mas ainda é uma chance. Agora, você não tem mais os riscos de hérnias incisionais como tinha, porque os portos são muito pequenos, né? Então, houve uma evolução significativa. A cirurgia dura bem menos, a recuperação acontece muito rápido. Hoje eu opero um paciente num dia, dou alta para ele no dia seguinte. Opero ele hoje de manhã, à tarde ele está andando e já começou os líquidos durante a internação mesmo. Então, a recuperação é muito melhor. E como é que a senhora prepara os seus pacientes para a cirurgia? Porque essa minha pergunta, será que a senhora tem contato com algum psicólogo para poder preparar os nossos pacientes para a cirurgia bariátrica? Porque não é simplesmente preparar um paciente para fazer cirurgia bariátrica, tem que pensar nas possíveis complicações que essa cirurgia pode causar. E aí, na preparação com o paciente, a senhora prepara de que forma? Ou a senhora que convence os pacientes para fazer a cirurgia bariátrica? Eu não convenço ninguém, não, Garcia. Assim, isso já é uma regra, né? Eu vou tomar aqui um pouco do café. Isso já é uma regra convencionada. Todos os pacientes, eles precisam passar por um acompanhamento multiprofissional. Então, eu preciso que eles passem com psicólogo, eles precisam passar com nutricionista, endocrinologista, precisa ser estabelecido um plano de tratamento, tanto pré-operatório, quanto perioperatório, quanto pós-operatório. E, de uma maneira mais mecânica, eles precisam passar com pneumologista, anestesista e cardiologista. Todos eles são emitidos laudos. Só com a psicologia, o paciente tem que fazer no mínimo 5 sessões de terapia, para que ele possa compreender a relação dele com a comida, onde é que a comida tem espaço na vida dele, por que ele dá tanta importância, de que maneira a cirurgia vai modificar a vida dele, se ele tem rede de apoio ou se ele não tem. Então, eu digo assim, eu não convenço ninguém a operar. Eu acho que a cirurgia, ela não é para todo mundo. Não é todo paciente que tem indicação que consegue bancar de fato a cirurgia. Mas bancar no sentido de levar consigo toda a responsabilidade que essa decisão traz. Mas eu gosto de organizar a coisa. Então, sim, eu tenho contato com alguns psicólogos, alguns nutricionistas. A equipe multiprofissional, ela é composta de gente da nossa confiança. Então, a gente costuma encaminhar para os colegas que já trabalham e eles vão fazendo as devolutivas com os pareceres, né? E aí, baseado nisso, a gente decide se o paciente está pronto ou não. Que técnica é melhor para aquele paciente ou não e vai seguindo o barco. Eu fico no pé, que nem eu fico no pé de vocês lá no Barros. Eu fico no pé do paciente como eu fico no pé do residente. Falando das técnicas, doutora, qual é a técnica que a senhora usa mais? O bypass gástrico ou a técnica de sleeve? Olha, Garcia, qual é a melhor técnica? Eu acho que não existe melhor técnica. Não, segundo a experiência que a senhora tem já de anos realizando a cirurgia metabólica. Eu acho que não existe a melhor técnica. Eu acho que existe a melhor técnica para o paciente. Entendeu? Eu sou uma fã de bypass, gosto muito do bypass, eu gosto do resgate metabólico que ele traz, a cura do diabetes é um negócio maravilhoso. O paciente, ele entra insulino dependente, para de usar insulina no pós-operatório imediato. Porém,
Eu acho que a melhor técnica vai depender do tipo de paciente mesmo, sabe? Então, tem pacientes que não tem tanto peso a perder, que não tem tantas doenças metabólicas associadas, tem outros que são extremamente metabólicos. Então, assim, eu sou fã da cirurgia em si. Hoje a gente sabe que, independentemente do desvio, por exemplo, o sleeve não tem desvio intestinal. Pois é. Mas, mesmo ele, existe uma função metabólica por trás, entende? Ele melhora, acelera o esvaziamento gástrico. Então, ele traz consigo benefícios também. Então, depende. Eu faço mais bypass. Sem sombra de dúvida, eu faço mais bypass. Eu fiz essa pergunta intencionalmente para a doutora, porque se a gente for analisar as duas técnicas, o bypass gástrico tem desvio do trânsito intestinal, que, consequentemente, uma das grandes complicações que a gente pode esperar pode ser fístula. Mas na técnica da gastrectomia vertical ou sleeve, não tem isso, doutora. Então, eu acho que é mais propenso esperar uma fístula no pós-operatório para quem faz bypass gástrico do que para quem faz para a técnica de sleeve. Não sei se estou errado. Eu acho que o sleeve parece mais simples, tá? Tecnicamente, você tem a ideia de que você só faz o corte do estômago, mas ele tem muito mais pulo do gato do que o bypass. Ele tem muito mais critério, rigorosidade do que o bypass. Você grampeia toda a grande curvatura. Tem chance de fístula da área de grampo. Da mesma forma. Então, o quanto você começa do antro gástrico, o quanto você anda para incisura angulares. Se você anda demais para incisura angulares, você deixa o estômago em ampulheta. Isso muda, inclusive, a pressão dentro da manga gástrica. Depende de quanto você come dali do fundo gástrico em direção ao ângulo de Riis. Então, ele, na minha concepção, o fato dele ter muito mais rigorosidade, ele aumenta até a chance de alguma complicação quando eu comparo com bypass. Mas eu digo assim, a melhor técnica é sempre aquela que o cirurgião também está mais afeito. Mas o sleeve, ele é mais detalhista do que o bypass. Doutora, é uma grande satisfação quando a gente opera os nossos pacientes, desde a preparação do pré-operatório até a alta hospitalar. É uma grande satisfação para todo cirurgião. Mas também, às vezes, a gente se depara com situações que a gente não espera. Por exemplo, as complicações no pós-operatório. Como é que a senhora lida com as complicações no pós-operatório? E quais são essas complicações que os pacientes que realizam cirurgia metabólica apresentam no pós-operatório? Assim, Garcia, cirurgia é uma caixinha de surpresa, independente de ser bariátrica ou não ser bariátrica. A forma que eu lido é a forma que é a mais difícil mesmo, encarar aquilo pode acontecer, porque existe intercorrência. Não tem jeito. Para todo paciente que você opera, você abre a chance de ter uma intercorrência. A melhor coisa a se fazer é estar do lado do doente, porque assim, você vai ser cirurgião logo em breve. Vão ter técnicas que você vai fazer inúmeras vezes. Para você, é apenas mais uma cirurgia. Para aquele paciente, é a única que ele vai fazer na vida dele. Isso. Ele não tem 2 estômagos para serem retirados ou modificados. Então, a forma que a gente tem é encarar que você está fazendo o seu melhor e que você vai estar do lado do seu doente, tá? Agora, existem complicações que não são tão graves e que são muito corriqueiras. Por exemplo, sangramento de linha de grampo. Sangramento de linha de grampo é algo que o paciente se assusta, porque ele vai no banheiro, vai evacuar sangue. Então, às vezes, a gente precisa reinternar o doente, transfundir, fazer controle laboratorial, mas boa parte dos sangramentos de linha de grampo são autolimitados. E aí a gente também tem que ter paciência, nós como cirurgiões, entende? Então, de um modo geral, eu não posso dizer que eu lido de uma maneira fácil. Eu aprendi a lidar. Para mim, sempre é emocionalmente ruim. Eu fico também ansiosa, apreensiva, mas eu tenho a certeza de que eu sempre estou dando o meu melhor, desde o pré. Então, todo pré-operatório, ele faz com que a gente tenha segurança para que a gente diminua a chance de complicação. Mas, e o paciente ele precisa ter a ciência de que ele está passando junto com você. Ele precisa sentir segurança. O paciente, ele está entregando o corpo dele para um desconhecido. Aquela conexão, aquela confiança está acontecendo durante as consultas. Mas, de fato, nós somos desconhecidos. Isso. Então, é um altruísmo muito grande da parte do paciente e a gente precisa ter
esse sentimento de responsabilidade também. E a síndrome de dumping? Acontece tanto dumping acontece. Dumping é do paciente que é mal educado com a alimentação. Eu digo, quando o paciente tem dumping, Garcia, ele está comendo errado. Eu recebi uma mensagem... É porque não seguiu as orientações do médico no pós-operatório. É assim, a gente fala, parece criança, a gente fala, não faz. Mas aí ele deve lá dentro, né? Fala, será que é mesmo assim? Acho que eu vou tentar comer um docinho. Às vezes o paciente tem aquela curiosidade, inclusive, doutor. Ou então esquece, porque depende muito. Existem vários tipos de paciente. Existe o paciente que ele não entendeu a cirurgia. De fato. Ele foi porque ele já estava cansado de tentar emagrecer e não conseguia, e foi. Tem paciente que não, tentou, caiu, levantou. Esse paciente, ele costuma aderir melhor às orientações, né? Eu tive, agora, sexta-feira, um paciente que me mandou mensagem do primeiro dumping dele, a esposa desesperada. Esse paciente, ele não tinha um IMC tão grande, né, tão alto. Ele era um IMC ali 35, 36, só que ele era diabético e dislipidêmico. Então, ele tinha um laboratório muito ruim e eu operei ele há quase 6 meses. Ele tá para fazer o retorno dele de 6 meses comigo. E aí, a esposa me mandou mensagem que ele comeu um creme de camarão e ele tomou açaí branco com farinha. E aí ele teve o primeiro dumping, passou mal, sudorese, quase desmaia, dor abdominal. E ele pediu para ligar, que ele estava desesperado, achando que ele ia morrer e queria ir para o hospital. Quando ela me contou a história, eu falei assim, olha, o primeiro dumping. Falei, calma, deita, vai passar. Falei assim, não, doutor, agora ele está sonolento. Então, assim, dumping acontece com quem está furando um pouquinho a dieta. Tem paciente que não tem dumping. Esse paciente que não tem dumping... Nunca vai ter dumping? Existem os eu digo que são os escolhidos de Deus. Tem paciente que não tem. Pode comer docinho, pode comer fritura, ele não vai ter. Só que ao mesmo tempo que Deus dá o prêmio, ele dá uma grande responsabilidade, porque o dumping, ele é meio que disciplinador. Como o paciente passa mal com o dumping, acaba que ele fica com medo da comida e deixa de comer as coisas que ele realmente não pode comer, que são açúcar, carboidrato muito refinado e gordura. Então ele acaba aprendendo que não deve porque ele vai passar mal. Quem não tem dumping precisa ter responsabilidade, porque ele vai poder comer de tudo. Então ele tem que interiorizar que ele não pode, que ele pode ter reganho, que ele vai começar um trajeto ruim, que é o de retomar um hábito antigo. E aí acontece, mas tem um paciente que não tem dumping e tem paciente que tem muito dumping. Muito dumping. Inclusive pode ter tardiamente, né, doutora? Você pode ter dumping precoce, pode ter dumping tardio também. Mas da mesma maneira, é a alimentação ruim. Mas os pacientes se assustam muito quando isso acontece? A primeira vez sim, depois eles já sabem. Mas durante o pré-operatório ou nos primeiros dias no pós-operatório precoce, será que a doutora explica sobre esse síndrome do dumping? A gente sempre explica, mas eles não têm a noção do que é, entende? Isso fica no plano das ideias, assim, eu vou passar mal, aí vai passar. Só que a pessoa não sabe a sensação. Então, a sensação é muito ruim. Eu digo que tem o pior dumping, que é o dumping que junta o carboidrato com a gordura. É cólica, é muito mal-estar, às vezes diarreia, é humilhante. Mas, infelizmente, eles só sabem quando eles se expõem a isso. E não acontece precocemente porque nos primeiros meses eles estão sob a tutela da nutricionista. A progressão de dieta está acontecendo, eles têm a fase líquida que é um pouquinho mais longa. Então não costuma ser nessa fase o dumping. O dumping começa depois dos 3 meses, que é quando eles já se sentem mais livres para poder escolher a alimentação. Aí já quer matar uma saudade, já quer comer um negocinho, um docinho. Mais sólido. A gente tem o açaí. Nosso açaí há quem tome com açúcar e farinha. Então é um convite, para o dumping. É o dumping dizendo, sente aqui, vamos nos aproximar. Bora. Doutora, atualmente existem muitos medicamentos que fazem acontecer a perda de peso. Na perspectiva da senhora, será que algum dia a cirurgia bariátrica ou metabólica vai sumir? Vai desaparecer do mercado? Por que eu faço essa pergunta?
se existem medicamentos que fazem perder o peso, por que os pacientes vão continuar se submeter a uma cirurgia que pode complicar futuramente? Então, a minha visão é essa. Eu fiz uma estatística, hoje já tenho vários medicamentos, vários fármacos que permitem a perda de peso. Em contrapartida, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia específica para isso. A senhora não tem medo da cirurgia bariátrica sumir do mercado? Não, porque hoje a gente já tem até cirurgia revisional. É alguém que se submeteu à cirurgia bariátrica e reganhou peso. Então, a obesidade, ela é uma doença muito grave. Algumas pessoas vão ter a forma mais grave dela, com níveis de IMC muito altos, doenças associadas muito intensas. Então, as medicações, elas apareceram para ajudar uma parte da população que pode fazer o usufruto dela. Mas se a gente for imaginar hoje, os estudos, todos os estudos com as medicações, que são os análogos do GLP-1, as canetas que as pessoas conhecem, né? Todos esses estudos eles foram baseados em uso durante 1 ano e meio, ininterruptamente, para que você tenha um resultado satisfatório. Só que em casos mais graves, você tira a medicação e o paciente reganha peso. Então, na minha concepção, o que é que acontece? Se eu decido, eu acho que são estratégias, entendeu, Garcia? Isso. Tem gente que vai optar por uma forma... eu comparo muito com o tratamento oncológico. Você pode ser mais agressivo, você pode ser menos agressivo. Eu uso, por exemplo, as canetas no pré-operatório para pacientes que têm obesidade muito grave, ou seja, obesidade grau 4, onde eu quero que eles percam peso para ajudar na cirurgia. Então, ela é uma boa estratégia. Existem pacientes que no pós-operatório de cirurgia bariátrica vão precisar usar caneta, porque não vão ter o peso, perda de peso suficiente planejada. Hoje, por exemplo, o bypass, a gente estima que o paciente vai perder 30% do peso dele em 1 ano e meio. Um paciente muito grande, 30% ainda deixa ele na obesidade. Ele vai precisar somar tratamentos, tá? Então, não, eu não acho que a caneta vá substituir a cirurgia, porque mesmo quando a gente pensa a longo prazo, a custo-efetividade da cirurgia é muito maior, tanto na perda de peso quanto na manutenção do peso perdido, porque eu não desfaço a bariátrica. A caneta, você tirou a caneta, você tira o benefício. Ao menos que o paciente entenda que a obesidade é uma doença crônica, ele vai ter que fazer essa medicação para sempre. Aí, vamos lá. Qual é o peso da medicação? Você tem que levar ela sempre refrigerada. Se você for sair, você for viajar, você tem que levar a caneta consigo, refrigerada, para poder fazer uso semanal, permanentemente. Então, a gente coloca tudo numa balança. E como é que funciona a progressão de dieta para esses pacientes que são submetidos à cirurgia metabólica? A progressão é a mesma coisa? Tipo assim, a paciente foi submetida a uma gastrectomia ou a uma colicistectomia. A progressão, nós progredimos a dieta lentamente. Será na cirurgia bariátrica é totalmente diferente? Completamente diferente, assim, a velocidade, tá? Isso. Na cirurgia bariátrica, o primeiro mês o paciente fica com uma dieta líquida, variando entre líquida coada, muito líquida, até uma líquida mais espessa. Mas o primeiro mês é um mês de adaptação. A função dessa dieta, mais do que estimular a perda de peso, também é deixar que o estômago cicatrize, né? Então, a gente permite que ele possa cicatrizar durante esse período para que ele passe para a fase 2, mas mesmo assim a gente ainda estipula um déficit calórico. É uma dieta com baixa caloria para que ele possa também perder peso durante esse processo. A cirurgia bariátrica por si só resulta ou precisa de outros fatores depois da cirurgia, outras orientações que o paciente vai indo fazendo, cumprindo para chegar a chegar do tipo assim, a chegar a obter o resultado pretendido. A cirurgia bariátrica não faz milagre, Garcia. O paciente precisa querer. O paciente que não quer, eu não quero, sabe? Porque é um paciente que a gente precisa querer ser ajudado. Às vezes não vai dar para fazer o que deve ser feito, no que diz no livro, que diz o guideline, que ele precisa treinar. Às vezes ele não consegue, mas ele precisa fazer o melhor que ele consegue, entendeu? Esse acordo a gente firma consulta a consulta.
Qual é o melhor que você consegue? O que eu preciso que ele faça? Ele precisa mudar o estilo de vida dele completamente, ele precisa mudar a forma de pensar, ele precisa aceitar que ele não tem culpa. O paciente ele não tem culpa pela obesidade dele, mas ele tem responsabilidade por algumas escolhas. A gente precisa trazer para si essa responsabilidade. Eu preciso revisitar esse paciente para que ele entre em contato com isso que é difícil. Não é só operar. Eu não posso querer operar para que eu emagreça tendo a vida que eu tenho. Eu tenho que querer operar para mudar a condição que eu tenho, que é obesidade, que me limita, que pode matar mais rápido. Pacientes com obesidade, eles têm 50% de chance a mais de ter morte súbita, por exemplo, para cirurgia. Só pela obesidade, nós não estamos falando das comorbidades. Doutora, o nosso podcast tem uma rúbrica que é mito ou verdade. Certo. E temos aqui 2 estudantes que mandaram as suas dúvidas com relação a essa rúbrica. A primeira é a estudante Maria Carolina Pena. Ela pergunta para a senhora: doutora, é mito ou verdade que o bypass gástrico é sempre mais eficaz que a técnica de sleeve? Não, eu acho que é mito. Depende do paciente. Eu tenho paciente que o bypass não resultou muito. Olha, um grande exemplo, o que de fato é verdade é que o sleeve promete menor perda de peso do que o bypass. Isso. Só que isso não está relacionado diretamente com o sucesso que o paciente vai ter na cirurgia. Um grande exemplo é a Jojo Todinho, que é uma figura pública e que fez um sleeve. A Jojo Todinho, ela teve uma excelente perda de peso, ela está com uma excelente construção corporal, que teoricamente, para o índice de massa corporal que ela tinha, talvez o bypass pudesse ter sido oferecido a ela. E nesse contexto, o melhor resultado, ele depende muito mais às vezes do paciente do que a técnica que foi empregada, entende? Mas de fato, o sleeve promete menor perda de peso do que quando comparado ao bypass. A outra interna é a Camila Carreira Brito. Doutora, é mito ou verdade que o paciente pós-bariátrica deve fazer suplementação de vitaminas para o resto da vida? É verdade, isso é verdade. Como é que acontece isso, doutora? Como é que funciona? A suplementação, ela é mais simples do que está sendo vendido hoje em dia. De fato, quando a gente tira a parte do estômago, ou seja permanentemente, como no sleeve, seja através do desvio, como no bypass, você deixa de ter contato da comida com o meio do estômago que promove a acidez. Com isso, eu tenho menor absorção de ferro, porque eu não consigo reduzir o ferro de uma forma absorvível. Eu tenho menor absorção de B12. O desvio da bile pancreática pode diminuir a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, como é que a gente oferece o tratamento de suplementação? Basicamente, todos eles precisam fazer uma suplementação básica diária, tanto sleeve quanto bypass. Mesmo entendendo que o bypass tende a ter menor absorção de alguns nutrientes por causa do desvio quando eu comparo ao sleeve, mas ambos precisam. E sistematicamente, a gente redosa esses exames de sangue, né, esses nutrientes, tanto vitaminas como alguns minerais, e repõe especificamente de acordo com a deficiência daquele paciente. Então, inevitavelmente, meus pacientes repõem vitamina B12, seja oral, seja intramuscular, vitamina D, ferro, eventualmente, também é uma necessidade. Mulheres que menstruam e que têm um grande volume menstrual, às vezes precisam fazer medidas para supressão da menstruação, se estiverem anemiando muito. Então, a gente vai individualizando cada caso. Mas, basicamente, todos eles precisam de um complexo vitamínico específico para bariátrico, tá? Não pode ser um complexo vitamínico para um paciente que não operou, porque o complexo vitamínico do paciente bariátrico ele foi construído para oferecer justamente dosagens maiores daquilo que eles tendem a não absorver e numa forma que eles conseguem absorver. Então, a condição financeira conta muito para obter o resultado? Olha, Garcia, eficaz? Eu não acho nesse sentido. Vamos lá. Se eu tenho índice de massa corporal maior de 40. Certo. E suponhamos o Alex tem o mesmo índice de massa corporal. Porém, eu tenho mais condição financeira em relação ao Alex. E aí a gente seremos submetidos a uma cirurgia bariátrica. Porém, no pós-operatório,
a gente vai usar certas medicações, certas vitaminas, certos suplementos para a gente obter o resultado que a gente quer. Mas se eu não tiver condição financeira, eu acho que a cirurgia de nada vale. Porque a doutora no princípio falou que a cirurgia bariátrica não faz milagre. Não faz. Então precisa ter uma condição financeira para poder sustentar o pós-operatório com as medicações, com as suplementações. Mas a gente tem um contraponto. Eu tenho um paciente que emagrece, que deixa de usar remédio da pressão, deixa de usar insulina para o diabetes, deixa de usar medicação para o diabetes, deixa de usar remédio para articulação, deixa de suplementar cálcio porque tá... Então, depende da ótica, entende? Entendi. Estar doente, ser doente, é caro. E remédio para doença mata se você não tomar. Suplemento não é remédio. Se você deixar de tomar uma semana seu suplemento, você não vai morrer. Se você deixar uma semana de tomar sua insulina, provavelmente o paciente vai fazer uma cetoacidose diabética. Entendeu? Entendi. Então, não é uma comparação linear dessa maneira. É óbvio que é um gasto. Mas assim como eu tenho para tudo, existem coisas melhores e piores. É aquilo que eu disse. A gente individualiza dentro de um cuidado macro. Para esse paciente, a gente tem que lembrar o que é de fato importante para a nutrição. A alimentação. Eu preciso ensinar ele a comer bem. A quantidade de nutrientes que eu consigo tirar de fruta, verdura, legume é muito alta. Mas o paciente ele tem uma mania de querer usar suplemento. Eu estou dizendo paciente de um modo geral. Eles querem usar suplementos multivitamínicos porque estão fracos, porque estão gripando. E esquecem que a gente pode tirar a maior parte dos nutrientes da comida. Excetuando isso, a gente precisa suplementar. O paciente bariátrico vai gastar com suplemento? Vai. Mas bem menos do que ele precisa. Noripurum, falei a marca, mas o ferro, eles conseguem de graça no posto. Entende? Entendi. Então, eu não vejo isso como um fator limitante. Quando eu comparo, quando eu tiro esse paciente da obesidade, eu estou tirando ele da doença. De fato, como eu disse, o paciente ele cura o diabetes dele no dia seguinte à cirurgia. Entende? Então, eu não vejo por esse prisma. Qual o conselho que a senhora deixa para as pessoas que pretendem, ou tipo assim, têm vontade de fazer cirurgia bariátrica, mas têm medo das complicações, têm medo das investigações que fazem, de algumas descobertas que talvez não são ditas no momento do pré-operatório? Olha, Garcia, primeira coisa é procurar uma boa equipe. Eu acho que tudo é acolhimento, sabe? Isso. O paciente com obesidade, ele sofre muito. E as pessoas não têm essa noção. Quando a gente vê alguém com a perna quebrada, com o braço quebrado, a gente se compadece. Então, assim, eu olho para aquela pessoa e eu sinto a dor daquele braço quebrado. Eu, que sou mulher, já me imagino assim, meu Deus, como é que eu vou secar meu cabelo se eu tô com o braço quebrado? Quem vai fazer minha escova? A obesidade, ela traz uma dor na alma, de desconexão. O paciente, ele se desreconhece. Ele consegue perceber a limitação dele, ele não consegue correr atrás de um filho. Então, eu acho que a maioria dos pacientes, eles não chegam com medo da cirurgia, eles chegam com medo do julgamento. Porque a cirurgia é vendida como o último tiro, assim, a última, chance. É como se fosse uma derrota. Eu falhei, eu não consegui fazer nada para emagrecer, só me resta a cirurgia. Sendo que a cirurgia é muito difícil. Os pacientes que conseguiram optar por ela e conseguiram passar por ela e têm bons resultados, eles são guerreiros, porque eles precisaram passar pelo julgamento alheio. E eles vão ser julgados até o último dia. Antes, eles eram julgados pelo tamanho, pela obesidade em si, pelo ganho de peso, por N motivos. Depois disso, eles vão ser julgados por aquilo que comem, eles são olhados diferente num local, numa festa. Então, eu não vejo medo da cirurgia em si, como dessa maneira, medo de complicação. Eu, de fato, não vejo. Não sinto isso dos meus pacientes. O que eu sinto é o julgamento. Então, escolham as pessoas que vão lhe acompanhar. Eu digo que a equipe multiprofissional é mais do que um investimento na cirurgia em si, é um investimento de vida. O psicólogo que vai lhe acompanhar, que vai fazer você se reconectar com você, um nutricionista que vai te ensinar a comer novamente, a ter paz para comer. Eles têm uma culpa muito grande, um barulho
que a gente chama de food noise, é um desejo, é como se a vida girasse em torno da próxima refeição. E essas dores, elas não são vistas quando a gente vê um paciente grande, que não passa numa catraca, que quebra uma cadeira num lugar público, que não consegue encaixar num banco de avião. Recentemente, uns 2 meses atrás, eu vi uma notícia que queriam obrigar pacientes com índice de massa corpórea alta a comprarem 2 lugares no avião. Isso é humilhante, porque se tem uma coisa que o paciente com obesidade não decidiu, foi ter aquele tamanho. Isso. Eu nunca recebi no meu consultório alguém que desejasse ganhar 50 quilos. Aquilo aconteceu. E aconteceu por N motivos. E você trabalha para negar aquilo. Eles negam muito. Em que sentido? Ah, mas o meu laboratório é bom. Eu vi um magrinho que morreu antes de mim. Meu laboratório é perfeito. Eu não sinto nada. Quando que é linear, a obesidade vai trazer consigo problemas, no plural. Às vezes começa num joelho, Isso. Mas às vezes o negócio já anda metabolicamente maior. Então, escolher os seus parceiros, sabe? Eu fiscalizo de fato, quando eu brinco que eu fiscalizo os pacientes como eu fiscalizo os residentes, é porque eu quero saber se eles estão malhando ou não. E quando isso não acontece, eu também não venho com adjulgamento, porque eu sei que a vida... Eu tenho, por exemplo, um privilégio muito grande de poder me deslocar de carro para ter a vida maluca que eu tenho. Se eu precisasse andar de ônibus, eu não sei como é que eu faria. E como é que eu posso exigir que o paciente que tem uma vida super sobrecarregada ainda arranje um tempinho de malhar? Eu tenho que negociar com ele, sabe? Eu tenho que ver até onde ele consegue ir e tentar dali tirar o melhor resultado dele. Professora doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já estamos na reta final do nosso podcast e eu tenho a plena certeza que a senhora vai voltar novamente aqui para falarmos de outros assuntos interessantes. Eu já tenho uns 3 temas, Garcia. Exatamente, doutora. Então, o povo lá em casa vai ficar muito grato, porque é um projeto para poder elucidar, tanto para os residentes de cirurgia, tanto para os internos que pretendem fazer cirurgia geral. Então, doutora Thaís, muito obrigado por ter vindo aqui no Gael Podcast. E a gente espera a senhora numa outra oportunidade. Eu agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz com... Assim, primeiro, eu não sou do podcast, né? Então, tu sabes disso e todo mundo sabe. Mas eu sei que é um desejo seu. Eu sei que você tem essa visão que, por exemplo, é muito diferente da minha em relação às redes sociais e tudo mais. Então, para mim, embarcar num sonho seu é algo que me dá muita satisfação, porque vocês lá no Barros são minha família também, meus residentes são minha família. Então, poder participar me enche de orgulho. Quero voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre a residência médica, sobre a formação de cirurgião geral, que é difícil, que é penoso, mas que vale a pena. Sobre as nabas, puxão de orelha. Exatamente, que nada mudará. Mas eu fico feliz e espero voltar dentro em breve. Muito obrigado, doutora. Obrigada.